Vamos entender um pouco mais como fundamentar um bom processo terapêutico e principalmente como você se tornar um terapeuta de referência que entrega bons resultados. E eu quero trazer um pouco dessa mentalidade para você. Porque até mais do que pensar em dominar técnicas, ou dominar ferramentas, eu gosto de aprender princípios. Isso é o que de fato diferencia os terapeutas medíocres dos terapeutas extraordinários. E vamos falar um pouquinho sobre isso nessa aula de hoje e trazendo algumas reflexões. Quero trazer uma reflexão para você que está aqui. Vamos lá. O que você, na sua opinião, considera que um terapeuta precisa para ser um excelente terapeuta? O que não pode faltar em um bom processo terapêutico para você? Eu quero ouvir a sua opinião. Tem pessoas colocando. Elvis colocou organização. O que mais, além de organização? Então, todo terapeuta que tem organização vai ser uma referência? Ou vai ser um excelente terapeuta? O que precisa? Na minha opinião, um bom terapeuta, ele, assim, se for para colocar o que vai fazer um bom processo terapêutico funcionar, o principal de tudo é uma frase que o famoso Jung falava. Eu quero até compartilhar essa frase aqui com você. Ó, quem já ouviu falar essa frase aqui, é uma das frases célebres do querido Jung, um dos psicólogos psicanalíticos, um dos precursores da psicanálise, discípulo de Freud. Eu vou compartilhar aqui na tela, que eu acho que é interessante para todo mundo poder visualizar. Dá uma olhada aqui nessa imagem. Deixa eu compartilhar. Essa é uma frase do Jung que eu gosto bastante. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Carl Gustav Jung. Basicamente, o que ele está querendo dizer com isso daqui? E eu concordo muito com essa ideia. Muito mais importante do que você pensar assim, nossa, eu vou focar em organização da sessão, que é importante. Ou eu vou focar em dominar a técnica X ou a técnica Y. Sabe o que de fato vai gerar bons resultados? Você olhar para aquele ser humano que está na sua frente e se importar. Anota essa frase que eu acabei de falar. Se importar. Ter empatia. Empatia. Como assim, Romani? Empatia. Empatia não tem a ver com você se colocar no lugar do outro, e sim com você se colocar no lugar do outro com o olhar do outro. Isso é completamente diferente, porque se eu só me coloco no lugar do outro, eu posso julgar pensando sobre aquela situação referente ao meu olhar sobre a situação. Exemplo, pode ser que tenha uma pessoa que tirou uma nota ruim, uma prova, e eu não estaria nem aí com aquilo se fosse eu. Mas talvez para aquela pessoa seja um peso enorme. Talvez tenha uma pessoa que ela levou uma bronca do patrão e ela ficou muito mal com aquilo. Se fosse eu, não estaria nem aí. Mas para ela é muito relevante. Então, eu tenho que ter empatia. Empatia, inclusive, para poder desenvolver a compreensão e poder até ajudar no trabalho do perdão em relação ao outro, que isso faz toda a diferença no processo terapêutico. Empatia, se importar. O que mais? Identificar necessidades do cliente com escutativa. Muito boa, Lúcio, muito boa, gostei disso daqui. Sabedoria, controle psicológico, não pode faltar. E, gente, precisa de organização também, precisa de tudo isso. Não pode faltar recursos em termos de conhecimento? Será? Eu quero até trazer essa reflexão. Não estou dizendo que sim ou que não, mas eu quero trazer essa reflexão. Não pode faltar recursos em termos de conhecimento. Eu vou falar uma coisa que é muito interessante e que já aconteceu comigo. Eu lembro de uma vez, durante a minha infância, que um colega brigou comigo na escola. Ao brigar comigo na escola, eu estava sofrendo bullying na escola. Eu revidei, aquilo gerou uma certa confusão, e ao gerar aquela certa confusão, eu comecei assim, eu fiquei traumatizado naquele dia. Só que sabe o que aconteceu? A minha mãe conversou comigo, ela me deu conforto, ela me deu acolhimento.
Aí, se eu olhar por um lado mais raso, que na minha opinião é um lado até desmerecendo esse trabalho que é sim terapêutico, eu poderia olhar e falar, mas aqui não é uma terapia, é só uma conversa de mãe, só um acolhimento. Quantos anos de terapia talvez aquele acolhimento não me economizou? Isso também é terapêutico. Entender isso é muito poderoso. Às vezes, tudo que a pessoa precisa é de um amparo. Esse acolhimento de forma estratégica, que às vezes uma mãe faz muito bem, que às vezes um professor faz muito bem, que às vezes um amigo faz muito bem, também é terapêutico. Só que quando você consegue dominar princípios, as técnicas, as ferramentas, os conceitos, você consegue fazer isso de forma mais sistemática e organizada, obviamente. Você pode elevar o nível dos seus atendimentos, mas você não precisa desmerecer esse trabalho e não ter um olhar para esse trabalho que às vezes uma mãe faz com o filho, como se aquilo também não fosse terapêutico. E às vezes ela não tinha o conhecimento, mas ela conseguiu ajudar bastante ali. Por exemplo, no meu caso, ela evitou que um trauma fosse criado. O acolhimento dela, ela ir conversar com a mãe do outro menino e assim por diante, naquele momento, fez toda a diferença para mim. Às vezes, essa diferença, que para mim é uma intervenção terapêutica, pode ter me economizado anos de terapia no futuro. De estar sofrendo bullying e assim por diante. Inclusive, tem crianças que chegaram a tirar a própria vida por bullying na escola. E o que eu estou querendo trazer para você? O bom terapeuta, ele não se forma somente estudando técnicas e ferramentas, não. O bom terapeuta se forma também na escola da vida, na própria história de vida que ele tem, as coisas que ele vivenciou, a forma que ele enxerga o mundo, inevitavelmente vai contribuir para o processo terapêutico dele. Romani, lógico que não. Eu sou um terapeuta e eu vou te dar um exemplo. Tem membros na plataforma do Instituto Romani que perderam um ente querido. Talvez perderam um filho, um irmão, um pai. Essas pessoas, para fazer um trabalho de luto, talvez consigam enxergar esse trabalho de luto em relação a ajudar outra pessoa de uma forma que, mesmo dominando todas as técnicas, sem vivenciar esse mesmo processo, vai ser muito complicado de eu poder enxergar, por mais que tecnicamente eu possa ter mais técnicas e ferramentas do que ele. Então eu estou falando sobre isso porque nós somos seres humanos e é importante entender esses pontos. E vamos lá, eu quero trazer mais pontos aqui para você. O que faz um bom profissional de terapia se tornar um bom profissional de terapia? A minha percepção, o que não pode faltar num processo terapêutico, o que não pode faltar para um profissional, um terapeuta se tornar um bom profissional? Muito é da mentalidade. O terapeuta que pensa em fazer um curso, pegar o certificado e achar que ali ele se tornou um profissional, desculpa, isso daí é um profissional extremamente medíocre e que não vai conseguir ter muitos resultados. Romani, mas eu pensava que era assim, eu pensava que eu ia fazer um curso, pegar o certificado e aí acabou os estudos. Você vai, eu garanto para você que você não consegue ir muito longe pensando assim. Eu não conheço ninguém que foi. Os melhores profissionais, eles estudam o resto da vida. Eles continuam aprendendo o resto da vida. Dentro da plataforma do Instituto Romani, o Movimento Transformacional, nós temos, por exemplo, o Raul, que tem, se eu não me engano, 87 anos de idade, estudando, aprendendo, transformando vidas. A Brunildes, que tem, se eu não me engano, 83 anos de idade. A Bruni, ela estava me contando esses dias que tinha atendido, parece que 16 pessoas, depois tinha feito a Estrela do Norte com mais de 10 pessoas, que é uma ferramenta que eu ensino dentro da plataforma do Instituto Romani. Isso é maravilhoso. Aos 83 anos de idade. E tem pessoas dizendo, eu acabei os estudos. Eu não tenho mais nada para aprender. Eu gosto de dizer que a velhice só acontece quando a gente começa a substituir reclamações por sonhos. Então tem gente com 20 anos de idade que começa a ficar muito velho e tem gente que pode estar com 80 anos de idade que está com a mentalidade muito mais jovem. E trazendo essa mesma reflexão para você,
essa mentalidade do terapeuta que de fato é um terapeuta humano, que de fato é um terapeuta que transforma vidas, é uma mentalidade de aprendizado constante. Então, para mim, o que não pode faltar em um bom processo terapêutico é a mentalidade do terapeuta também de ter essa empatia, a mentalidade do terapeuta de entender que ele vai ter que continuar aprendendo e se desenvolvendo o resto da vida se ele quiser ser um bom profissional. A Tatá perguntou, a experiência de vida não contribui para ser um bom terapeuta? Contribui, lógico que contribui. Não dá para você tirar ela da jogada. E tem gente que fala assim, não, você tem que tirar completamente a sua experiência de vida da jogada. Não, não tem como. Nós somos seres humanos. Não tem como eu não ter um viés de confirmação. Por máximo que eu tente me isentar dos meus viés de confirmação, eu ainda vou colocar um pouco da minha visão. Só que aí, dentro da terapia, o meu objetivo não é dizer para a pessoa o que ela tem que fazer. Os processos terapêuticos medíocres são aqueles processos terapêuticos onde o terapeuta acha que ele tem que ser o salvador da pátria e solucionar o problema do outro, como se ele fosse o super-herói que resolve as questões do outro. Isso não funciona. Terapia de qualidade, o terapeuta entende que não é uma pílula mágica e o cliente também. Em terapia de qualidade, o terapeuta promove amadurecimento do eu. O terapeuta ajuda aquela pessoa a se despertar e se transformar de dentro para fora de forma a trazer sustentabilidade. E o terapeuta ajuda esse paciente ou cliente, como você preferir chamar. Mas por que tem hora que você usa o termo cliente, tem hora que você usa paciente? Olha, o termo tradicional usado é paciente. Por que às vezes eu uso cliente? Porque eu não gosto de olhar para as pessoas como se elas estivessem quebradas, como se elas fossem só um paciente. Elas são seres humanos. E por isso eu particularmente prefiro o termo cliente. Ah, Romani, mas o termo cliente está errado. Chama como você quiser. Às vezes eu prefiro, melhor do que o termo cliente, na minha opinião, é o nome daquela pessoa. Porque não são números, são seres humanos, são pessoas. Muito melhor do que saber o diagnóstico daquele ser humano é saber o nome daquele ser humano que está na sua frente. Entender a história de vida daquele ser humano que está na sua frente. E aí, eu quero trazer mais reflexões para você. Então, ó, é importantíssimo ter essa mentalidade de estudar o resto da vida. Isso é importantíssimo. Se você quiser ficar bom mesmo, recomendo demais. Passe por processos terapêuticos. Pelo menos uma vez na vida, invista em terapia também. Por quê? Ou pelo menos invista em autoconhecimento. Porque se você não investe em autoconhecimento, por que você espera que o seu paciente, o seu cliente, queira investir em autoconhecimento? Não faz sentido. Eu não preciso de investir em autoconhecimento, eu sou perfeito. Quem precisa é o meu paciente, o meu cliente. Gente, invista em autoconhecimento. Conheça, passe por processos terapêuticos ou passe por programas de desenvolvimento humano, de autoconhecimento. Isso é muito importante. Outra coisa extremamente importante, tenha humildade de aprender. Humildade. Sabe o que bloqueia o crescimento das pessoas? Na minha percepção, tem 3 coisas que bloqueiam o crescimento. 3 coisas que fazem profissionais ficarem estagnados, profissionais não crescerem. A primeira delas é a arrogância. A arrogância é de julgar o outro como se você soubesse de todas as coisas, mesmo que você ainda tenha resultados ruins. Isso é muito louco, porque a pessoa arrogante, ela não tem a capacidade de falar, cara, eu posso aprender com ele. Ela acha, eu já sei de tudo, eu já sei mesmo. E ela já sabe tanto que ela não se coloca na cadeira de aprendiz e nem tem a humildade de pensar que ela pode ter os resultados que ela tem justamente porque tem coisas que ela ainda não sabe. E se você for olhar mais profundamente, entrar na cadeira de aprendiz não é um papel que muita gente está disposta a fazer. Inclusive, é mais fácil julgar, é mais fácil criar preconceitos. Eu vou te dar um exemplo prático. Não sei se você sabia, mas para ser terapeuta profissional não é necessário nenhum tipo de formação prévia, legalmente falando. Eu ofereço formações para terapeutas. Aí fala, Romani, você tá maluco, você oferece formações para terapeutas, mesmo para quem não fez uma faculdade de psicologia? Gente, não sou eu. Para entender um pouco melhor, essas pessoas podem atuar como terapeuta sem fazer curso nenhum.
É uma profissão autorregulamentada. Se você que está assistindo essa aula agora, legalmente falando, pegar e começar a atender como terapeuta, você não precisa de curso nenhum. Pior é não fazer o curso. Então, a plataforma do Instituto Romani serve para ajudar essas pessoas que desejam ajudar pessoas a se profissionalizar de forma ética, de forma séria, sabendo quando indicar acompanhamento multidisciplinar, sabendo fazer um trabalho sério com o cliente, transformar vidas. E isso ajuda essa pessoa a poder ajudar mais pessoas, de forma ética, de forma íntegra. Aí tem gente ainda que pensa, nossa, mas é muito sério, né? Lidar com o ser humano não deveria ser papel de qualquer um. Gente, ser terapeuta não é qualquer um, é gente que está disposta a ajudar pessoas, a contribuir, que fica feliz com a transformação de vidas. Não é qualquer um, é quem está disposto a estudar o resto da vida, aprender o resto da vida. Não é qualquer um, não é porque a pessoa estudou uma semana que ela vai conseguir viver disso, tá entendendo? A pessoa vai ter que se dedicar o resto da vida. Assim como uma pessoa que, se ela fizer faculdade, você acha que se ela não continuar aprendendo e se dedicando o resto da vida, ela vai conseguir? Não, a mesma coisa para quem não fez. E se você conversar, gente, eu formei dezenas de milhares de terapeutas. E sabe o que eu percebi em comum? Em praticamente todos eles, a vontade de ajudar pessoas, a vontade de transformar vidas, a vontade de fazer o bem. E quando alguém olha de fora e julga essas pessoas que estão com integridade para fazer o bem e que de fato querem contribuir, quando olha para uma pessoa como a Brunildes, que é membro da plataforma do Instituto Romani, ela, eu não sei exatamente como chama, é como se fosse uma freira mais sênior, porque ela tem 83 anos de idade, desde com a vida inteira isso. Então imagina isso. Ela aprender ferramentas terapêuticas, às vezes dentro da igreja, poder ajudar uma outra pessoa lá dentro e fazer um trabalho lindo, maravilhoso, ela contando histórias de pessoas que estavam pensando em tirar a própria vida, e ela conseguiu ajudar essas pessoas aos 83 anos de idade, roubar a capacidade dessa pessoa continuar se desenvolvendo, que é um absurdo. Eu estou falando disso aqui em relação a Bruni, mas isso são milhares de pessoas. A maior parte das pessoas são pessoas do bem, sim. Aí vai pensar, nossa, mas eu tenho fulano lá que fez uma coisa ruim com o cliente dele e ele não era psicólogo. Cara, tem psicólogo que faz coisa ruim também. Da mesma forma, vai ter gente boa e gente ruim em qualquer profissão. E na profissão de terapeuta, eu garanto para você que tem mais gente boa, muito mais, do que a maior parte das outras profissões. Sabe por quê? Porque não é fácil. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que se dedicar, você vai ter que estar disposto a ouvir outras pessoas. Então, gente, se fosse só por dinheiro, é muito mais fácil ganhar dinheiro e ter 1 milhão de áreas. Isso tem muito mais a ver com propósito, com fazer a diferença. Porque vamos combinar, se você está aqui agora assistindo essa aula, eu tenho certeza que você se sente bem, se sente feliz quando você faz a vida de alguém um pouco mais feliz, um pouco melhor. Senão você não estava aqui. Senão você não estava gastando seu tempo aprendendo sobre autoconhecimento, psicologia, desenvolvimento humano, melhorar processo terapêutico. Você não gastaria seu tempo nisso. Inclusive, escreve nos comentários aqui. E, inclusive, se você não se sente assim, eu não recomendo que você compre os treinamentos do Instituto Romani, porque a plataforma do Instituto Romani é para pessoas que desejam fazer o bem. É para pessoas que desejam transformar a vida de forma íntegra, de forma ética, de fazer o bem para a sociedade, para o mundo, mesmo que seja uma pessoa de cada vez, mesmo que seja começando com nós mesmos. Se você tem, sei lá, uma intenção maluca de dominar a mente das pessoas, isso não é o que eu ensino, não tem nada disso na minha plataforma, não tem nada disso dentro da nossa plataforma. Lá é um trabalho ético, íntegro. É poder transformar vidas, é poder fazer do mundo um lugar melhor, fazendo das pessoas pessoas melhores. É isso que eu acredito. Eu falo muito disso, fazer do mundo um lugar melhor, fazendo das pessoas melhores. E se você conversar com terapeutas, a maior parte deles também compactua dessa ideia. Quer ver? Escreve aqui nos comentários. Se você fica feliz, se você, assim, enche seu coração de alegria, quando você percebe que você fez a diferença, você ajudou alguém, você transformou a vida de alguém para melhor.
Isso é um indicador que tem um chamado aí para você. Quer ver o indicador? Quem aqui, em algum momento da vida, talvez sentiu um vazio no peito, ou de alguma forma um vazio, e quando você ajudou outra pessoa, parece que você começou a sentir o seu coração se preenchendo de novo, ao fazer o bem para o próximo. Quem aqui já passou por uma experiência assim? De às vezes você não estava tão bem, e ao fazer o bem para o outro, seu coração ficou mais leve, te trouxe mais felicidade. É sobre isso ser um bom terapeuta. É sobre isso um bom processo terapêutico também. Eu prefiro 1000 vezes um bom terapeuta que olha para mim como um ser humano, que se importa e que quer fazer o bem, do que só o terapeuta que domina todas as técnicas e as ferramentas que, inclusive, são ensinadas dentro da plataforma do Instituto Romani. As técnicas, as ferramentas são importantes, mas mais importante é olhar para aquele ser humano como outro ser humano.